aí, pessoal, beleza? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nessa segunda-feira, nessa semana maravilhosa. Vamos iniciar os nossos trabalhos falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma baita de uma rodada nesse domingo, tivemos muitos jogos rolando e muitos jogos bons. Muitos jogos bons, tivemos um excelente Denver contra Warriors. Tivemos um bom jogo entre Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Indiana e Dallas também foi um jogaço. Thunder e Houston. Cara, tivemos muitos jogos bons e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um deles. Antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando. Seja muito bem-vindo aí ao canal Switch TVBR. Se você não for inscrito, considere se inscrever para não perder nenhum de novo. E se puder deixar o seu like, faça isso, porque ajuda muito no engajamento, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre Bucks e Filadélfia. O Bucks conseguiu uma boa vitória fora de casa, venceu bem o Filadélfia por 119-98. Foi um jogo onde o Bucks controlou muito bem o ritmo, controlou o jogo de ponta a ponta. O Philadelphia até chegou a esboçar uma reação ali no terceiro quarto, só que o Bucks foi muito bem, jogando um balde de água fria na reação do Philadelphia. O Lillard e o Giannis deram uma aumentada na intensidade, conseguiram dar um respiro para o Bucks. E aí, no quarto período, Milwaukee só controlou e garantiu a sua 37ª vitória na temporada. Já a Filadélfia sofreu sua 24ª derrota. Giannis e Lillard foram os grandes destaques individuais da partida. O Giannis terminou com 30 pontos, 12 rebotes, 9 assistências, com 57% de field goal. Foi um baita do jogo do Giannis. E o Lillard terminou com 24 pontos, 7 rebotes, 9 assistências e 53% de field goal. Só que para mim o grande ponto que decidiu o jogo para o Bucks, né, a grande chave da vitória do Bucks foi a defesa. A defesa do Bucks ontem foi muito boa, cara. Foi muito boa, limitou o Philadelphia a só 98 pontos. E aí tem um número que é importante passar. Essa foi a quinta vez na temporada que o Bucks limitou o seu adversário a menos de 100 pontos. Antes da chegada do Doc Rivers, o Bucks só tinha feito isso uma vez. Ou seja, o Doc Rivers realmente está conseguindo fazer a defesa do Bucks ser melhor. E isso é algo que eu tenho falado. Eu tenho várias críticas ao trabalho do Doc Rivers. Eu acho que ofensivamente o trabalho dele não tem sido bom. O ataque do Bucks ainda não me passa confiança. Só que na defesa a melhora existe. Existe melhora. Desde que ele chegou, o Bucks já conseguiu limitar os adversários a menos de 100 pontos 4 vezes. Isso é algo, que merece elogio. Só que eu ainda não consigo confiar, me empolgar com o Bucks, porque ofensivamente eu ainda vejo muitos problemas. Só que ontem o time foi bem pra caramba. As coisas funcionaram. Se o Bucks conseguir repetir esse nível de atuação em 4, 5, 6 jogos seguidos, conseguir ter 6 jogos seguidos jogando nesse nível, aí talvez eu comece a confiar e a criar expectativa com o time. Agora, enquanto a equipe não se tornar mais consistente, eu ainda vou ter um pezinho atrás. Só que ontem tudo funcionou bem e o Bucks saiu com uma belíssima vitória fora de casa. Quem também venceu ontem foi o Indiana Pacers. O Indiana
tinha um desafio difícil ali, cara, porque encarou um Dallas que pós-trade deadline não tinha perdido ainda. O Dallas foi para o jogo de ontem contra o Pacers vindo de 7 vitórias seguidas. Com 7 vitórias seguidas ali no cartel. Então o Indiana enfrentou um adversário complicadíssimo, mas conseguiu vencer, cara. Jogando em casa, Indiana venceu por 133-111. O coletivo do Pacers ontem fez total diferença. É claro que o individual do Haliburton, o individual do Myles Turner foram cruciais. O Haliburton terminou com 17 pontos, 10 assistências, sabe? Jogou muito bem. O Myles Turner terminou com 33 pontos, foi o season high do Myles Turner. Só que coletivamente o Pacers foi impecável, tanto que o time teve ali 7 jogadores passando dos 10 pontos. E foi isso que fez a diferença. Foi esse coletivo, foi esse ótimo volume que o time tem ali vindo da segunda unidade. A transição ofensiva do Pacers ontem também foi muito bem feita. Então, tudo isso colaborou com essa vitória do Pacers, que foi a 33ª vitória na temporada. Já o Dallas viu a sua sequência de vitórias ser quebrada e sofreu a sua 24ª derrota. Só que não foi um jogo ruim do Dallas, é que o Pacers ontem foi muito bem. Foi muito bem, mas o Dallas teve ali bons momentos no jogo. O Luka, mesmo com um problema ali na mão, terminou com 33 pontos, jogou bem pra caramba. Kyrie Irving terminou com 29. O primeiro tempo do Kyrie foi muito bom, muito bom. Então, o Dallas não jogou mal, é que o Pacers ontem jogou muito e aí, merecidamente, saiu com uma grande vitória. Quem venceu ontem, só que não convenceu, foi o Cavaliers. O Cavaliers encarou o Washington Wizards fora de casa e venceu por 114-105, só que não foi aquela vitória que passou confiança, sabe? Venceu, mas não convenceu. O Cavs não fez um grande jogo, inclusive eu acho que o Bickerstaff ontem foi muito mal nas rotações, foi bem mal, senti ele meio perdido em alguns momentos, só que o Cavs acabou saindo com a vitória. O Jarrett Allen e o Evan Mobley jogaram muito bem. As torres gêmeas de Cleveland fizeram um bom jogo. O Mobley terminou com 21 pontos, 6 rebotes e 5 bloqueios, uma atuação muito forte do Mobley. O Allen terminou com 22 pontos e 12 rebotes, então os dois fizeram a diferença e o Cavs saiu com a vitória. Só que não foi aquela vitória. Inclusive, o Cavs flertou com a derrota em vários momentos, cara. O Wizards jogou bem. Foi um bom jogo do Wizards. O Jordan Poole, que vinha de, sei lá, 15, 16 jogos horrorosos, ontem o Jordan Poole jogou demais. O Jordan Poole terminou com 31 pontos ontem. Meteu bola do logo. O Jordan Poole ontem estava endiabrado. Endiabrado. E assim, o Wizards sonhou com a vitória. Só que ali no fim o Cavaliers conseguiu vencer. Foi a 37ª vitória do Cavs na temporada, a 14ª nos últimos 18 jogos. Já o Wizards sofreu sua 48ª derrota. Mas ontem, vou te falar, o Wizards merecia uma vitória, viu? O Wizards merecia uma vitória, principalmente por conta do Jordan Poole. Ontem o nosso peladeiro foi bem. Ontem o peladeiro foi bem. Atlanta Hawks encarou o Orlando Magic e, mesmo sem o Trae Young, que deve ser desfalque por basicamente um mês, por conta de um problema que ele teve ali na mão, mesmo sem ele, o Hawks venceu o Orlando por 109-92. A Atlanta conseguiu fazer um bom jogo, tá? Conseguiu fazer um bom jogo. O time se aproveitou ali do cansaço do Magic por conta do back-to-back e venceu. O segundo tempo do Atlanta foi bem bom. O Hawks conseguiu ali colocar 64-41 no segundo tempo, defendeu bem e saiu
com a sua 25ª vitória na temporada. Já Orlando sofreu sua 26ª derrota. Destaques do Hawks: DeJounte Murray. É impressionante. Isso é algo pouco falado. É impressionante como o DeJounte Murray joga 5 vezes melhor quando não tem o Trae Young. Vocês já repararam nisso? Como o basquete do DeJounte Murray melhora sem o Trae Young? Cara, é impressionante, velho. É impressionante. Ontem o DeJounte Murray jogou demais. 25 pontos, 9 rebotes, 11 assistências. Grande jogo do DeJounte Murray e grande jogo do Jalen Johnson, hein? Fazia tempo que eu não falava do Jalen Johnson, mas ontem ele apareceu bem, velho. 21 pontos, 10 rebotes, 7 assistências, 3 bloqueios. Baita jogo do Jalen Johnson, que, na minha opinião, é um forte candidato a Most Improved Player, viu? Eu sei que temos aí grandes concorrentes, Jalen Williams, o Tyrese Maxey e tudo. Eu acho que o Maxey é o grande favorito, é o grande contender ao Most Improved Player. Só que o Jalen Johnson é um forte candidato. É um forte candidato. O moleque tá tendo evolução impressionante. Realmente impressionante. Seguindo, Oklahoma e Houston. O Thunder venceu o Houston ontem por 123-110. Só que não foi fácil não, tá? Não foi fácil não. O Houston começou o jogo melhor. Foi pro primeiro tempo. Foi pro intervalo, perdão. Vencendo por 5 pontos. O primeiro tempo do Houston foi bem interessante. Só que na volta do intervalo, o Thunder conseguiu se ajustar e conseguiu buscar a virada, né? No terceiro quarto, com o Shai pontuando muito bem e com o Chet acordando para a vida, que o primeiro tempo do Chet foi muito ruim. Quase não apareceu no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, ele apareceu legal. E aí o Thunder conseguiu virar já no terceiro quarto, abriu 4 pontos. E no quarto período, o Thunder matou o jogo. O Chet foi simplesmente impecável no último quarto, meteu 19 pontos com 100% de aproveitamento. O Chet acabou com o jogo no quarto período. E o Thunder colocou uma parcial de 36-27 e fechou o jogo muito bem, cara. Com essa vitória, o Thunder chegou a 40 na temporada, volta a empatar com o Minnesota ali na liderança. Já o Houston sofreu sua 32ª derrota e, de novo, o Houston não consegue engatar a sequência de vitórias, cara. Assim, eu não consigo me lembrar de alguma boa sequência de vitórias do Houston nessa temporada. Assim. Teve ali um começo bom ali de temporada, o primeiro mês ali do Houston foi bom, só que depois, cara, o time só oscilou, velho, assim. Eu gosto muito desse time do Houston, eu tenho esperança desse time ainda brigar por play-in em algum momento na temporada, só que, velho, assim, esse time precisa engatar a sequência de vitórias, precisa pelo menos engatar uma boa sequência de jogos, não necessariamente vencer, mas precisa jogar bem com mais frequência. Pô, o Houston é um time que joga 1, 2 jogos bem e depois joga 3, 4 jogos mal, assim. Segundo tempo do Houston ontem é que o Thunder teve muito mérito, mas o Houston caiu muito de rendimento no segundo tempo, mas muita coisa. Então, Houston precisa se ajeitar. Eu ainda acho que o Rockets vai conseguir brigar por play-in, talvez até consiga uma vaga ali no fim da temporada, mas muita coisa precisa melhorar. O Emil Udoka precisa dar um jeito, porque peças ele tem. É o melhor elenco do mundo? Não, mas é um bom elenco. Dava para estar jogando melhor, tá? Então, fica aí a minha crítica ao Houston Rockets. Sobre o Thunder, para fechar, né, falar sobre os destaques, o Shai, mais um jogo de pelo menos 30 pontos para ele, foram 36 ontem, com 57% de aproveitamento, o Shai é bizarro. O Chet, talvez tenha sido o grande X-Factor aí da vitória, por conta do segundo tempo dele, terminou o jogo com 29 pontos, 8 rebotes, 7 assistências e 3 bloqueios, e o quarto período dele foi um colosso, o quarto período do Chet. E o Jalen Williams, de novo, teve um grande impacto, 22 pontos, 4 rebotes
e 5 assistências. O Jalen Williams é incrível, cara. É um dos meus jogadores favoritos na NBA hoje, o Jalen Williams. Como eu gosto do Jalen Williams, como eu gosto da funcionalidade dele, da versatilidade dele. É um cara que joga bem em qualquer rotação, em qualquer lineup. Nossa, eu adoro o Jalen Williams, adoro. Pelo lado do Houston, vale o destaque para o Jabari Smith. Teve mais um jogo bem maduro de 20 pontos e 17 rebotes. O Jabari tem tido um pós-All-Star bom, viu? Acho que precisamos prestar um pouquinho mais de atenção no Jabari. O pós-All-Star dele está sendo bem legal. Chicago Bulls encarou New Orleans Pelicans e conseguiu uma bela vitória, viu? Chicago venceu ontem 114-106. Foi um jogo bem equilibrado. O Bulls começou melhor, conseguiu ali abrir 7 no primeiro quarto, só que no segundo quarto o Pelicans amassou, meteu uma parcial de 39-29 e foi para o intervalo vencendo por 3. No terceiro quarto, o jogo ficou bem pau a pau, só que o Bulls fechou melhor e diminuiu o prejuízo para 1 ponto. E aí, no quarto período, quem brilhou foi o DeMar DeRozan, né? O Bulls conseguiu uma parcial de 33-24 no quarto período e faltando ali uns 30 segundos para acabar o jogo, o DeRozan matou uma bolaça de 3 que, assim, que acabou com a partida, né? Foi a famosa dagger ali. Baita bola do DeRozan e baita vitória do Bulls, cara. 27ª vitória do time na temporada. DeRozan terminou com 24 pontos e 7 assistências, jogou muito bem. Vucevic também foi bem com 22 pontos e 13 rebotes. Inclusive, o Vucevic se tornou apenas o 15º jogador da história da NBA a chegar à marca de 500 duplos-duplos na carreira, viu? Marca importante para o Vucevic, que tem feito uma temporada bem honesta. A temporada do Vucevic é bem honesta. E o Bulls segue aí, cara, brigando no leste. Segue brigando no leste. Vai ser o suficiente para ter sucesso no playoff? Eu acho que não. Acho que o Bulls ainda é um time ou de play-in ou de, no máximo, primeira rodada. Mas é um time que tá batalhando, tá conseguindo vencer bons adversários. O Pelicans é um timaço, velho. Então, assim, Chicago merece elogios, mas eu ainda acho que o time deveria ter pensado um pouquinho mais no longo prazo, na trade deadline, pelo menos é a minha visão. Já o Pelicans, mais uma derrota, chegou a 24 derrotas na temporada. Não foi um jogo ruim do Pelicans, mas faltou ali um pouquinho mais de agressividade no quarto período. Eu senti um Pelicans meio pau mole no quarto período. Tá? Pelo menos foi a minha visão. Mas dá para destacar o Point Zion. De novo, tivemos uma grande atuação do Zion na parte de playmaker. Foram 19 pontos, 8 rebotes e 11 assistências para o Zion. Zion aí se tornando um playmaker acima da média, hein? Se tornando um playmaker acima da média. O Utah Jazz encarou o San Antonio Spurs e, depois de 5 derrotas seguidas, né, 5 jogos sem vencer, finalmente o Jazz conseguiu uma vitória. Venceu bem, hein? Venceu bem, 128-109. O Jazz encaminhou a sua vitória ainda no primeiro tempo. O Jazz foi para o intervalo vencendo por 63-39. Foi realmente um amasso no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Jazz só controlou, sofreu ali com o Wembanyama. Sim, o Wembanyama chegou a esboçar uma reação do Spurs, mas não foi suficiente. O Jazz rapidamente jogou um balde de água fria ali na reação e controlou muito bem o jogo até o final. Saiu com a sua 27ª vitória na temporada e o Spurs saiu com a sua 47ª derrota. Destaque do Jazz, Lauri Markkanen, 26 pontos e 7 rebotes para ele. Pelo lado do Spurs, o destaque foi o Victor Wembanyama, que chegou a esboçar uma reação, mas não foi o suficiente. Ele terminou com 22 pontos, 10 rebotes e 5 bloqueios. Foi um belo jogo do Wembanyama, mas uma andorinha só não faz verão, né? Como diz o poeta. Charlotte Hornets conseguiu mais uma vitória nesse pós-All-Star. Esse pós-trade deadline do Hornets é bem bom, né, cara?
Hornets ontem venceu o Blazers por 93-80. E essa foi a 5ª vitória do Hornets pós-trade deadline. Os reforços estão fazendo a diferença. Grant Williams, o Mitic ontem, vindo do banco, 11 pontos e 7 assistências, jogou muito bem. E o que mais tem chamado a minha atenção nesse Hornets pós-trade deadline é a defesa. A defesa do Hornets está bem melhor. Bem melhor. Ontem, a defesa do Charlotte triturou o ataque do Blazers. O Blazers não conseguiu fazer nada e jogava em casa o Blazers. Eu acho que, se eu não me engano, esse jogo foi em Portland. E, a defesa do Hornets ontem impecável. E para mim foi a grande chave da vitória do Hornets. Foi a defesa, cara. Foi a defesa. O Nick Richards teve um baita de um jogo, 21 pontos e 10 rebotes para ele, mas a defesa do Hornets ontem me impressionou. Essa foi a 15ª vitória do Hornets e a 41ª derrota do Blazers, que teve como grande destaque o DeAndre Ayton. Olha o Dominator, hein? Dominator ontem flertou com 20-20. Foram 26 pontos e 19 rebotes para o DeAndre Ayton. Seguindo, falar sobre Sacramento Kings e Los Angeles Clippers, um dos grandes jogos que tivemos nesse domingo, e quem venceu foi o Kings, mesmo jogando fora de casa. Sacramento bateu o Clippers por 123-107. Essa foi a 3ª vitória seguida do Sacramento Kings na temporada. O momento do time realmente é bem bom. Contando aqui um pouquinho da história do jogo para vocês, tivemos um primeiro quarto bem equilibrado, tá? O Kings liderou pela maior parte do período. O time chegou ali nos últimos 4 minutos vencendo por 4 pontos, só que na reta final ali o Clippers engatou uma sequência de 8-0 e conseguiu vencer a parcial por 28-25. No segundo quarto, o Kings retomou a liderança e depois que o Fox e o Sabonis comandaram uma run de 8-3 nos últimos 2 minutos, o time fechou o primeiro tempo vencendo por 58-51. O Kings abriu o terceiro quarto com 10 pontos seguidos e aí conseguiu aumentar a vantagem para 17 pontos. Só que aí o Clippers se recuperou, diminuiu o prejuízo, mas ainda assim foi para o quarto período vencendo por 9. E aí, no quarto período, apesar do Clippers ter conseguido cortar a diferença para 5, o Kings conseguiu fechar bem o jogo. Barnes e Mitchell mataram 3 bolas de 3 seguidas, que colocaram o Sacramento 16 pontos na frente, faltando ali um pouco mais de 3 minutos para acabar o jogo. E aí, com toda a tranquilidade do mundo, o Kings fechou bem o jogo e saiu com a sua 33ª vitória na temporada e, como eu disse, a sua 3ª vitória seguida. Já o Clippers sofreu sua 19ª derrota. Destaques da vitória do Kings: Fox e Sabonis. A duplinha brilhou ontem, foram 33 pontos do De'Aaron Fox e o Sabonis saiu do jogo com mais um triple-double, 17 pontos, 15 rebotes e 12 assistências para o Domantas Sabonis, que está tendo uma temporada de MVP. E isso é algo que precisa ser mais falado. As pessoas não estão prestando atenção no Sabonis. Não estão olhando para ele. A temporada do Sabonis é absurda. Absurda. O que esse cara tá jogando é sacanagem. E ontem, ao lado do Fox, foi o grande nome da vitória. Pelo lado do Clippers, vale o destaque para o Norman Powell, né? O Powell que substituiu o Paul George, que não jogou por conta de um problema ali no joelho esquerdo, se eu não me engano. O Powell terminou com 21 pontos, 5 bolas de 3, mas acabou não sendo o suficiente para evitar a derrota. Para fechar, meus amigos, vou só dar uma passada por cima aqui da vitória do Suns e da vitória do Denver, porque eu já fiz vídeos falando sobre esses dois jogos. Então, se você quiser uma análise mais aprofundada, dá uma olhadinha nas 2 análises que saíram mais cedo. Começando com a vitória do Suns. O Suns venceu o Lakers ontem por 123-113. Foi um jogo que até começou equilibrado. Os primeiros minutos ali do primeiro quarto foram bem equilibrados, só que aos poucos o Phoenix
foi assumindo o controle do jogo e depois de uma run de 18-1, o time abriu uma boa vantagem e fechou o primeiro quarto vencendo por 45-28. No segundo quarto, o Lakers chegou a cortar a diferença para 9, só que não passou disso. O Phoenix conseguiu ali se manter bem na liderança e foi para o intervalo com 3 posses de vantagem. No terceiro quarto, o Lakers chegou a cortar para 5, muito por conta do bom volume do LeBron. Só que no quarto período, o Phoenix Suns foi muito bem. Durant, Booker, o Nurkic foram bem pra caramba ali. Nos primeiros minutos, o time abriu 10 e aí controlou muito bem o jogo até o final. Com essa vitória, o Phoenix chegou a 34 vitórias na temporada e o Lakers sofreu sua 28ª derrota. A grande chave aqui para essa vitória do Phoenix foi o domínio nos rebotes, cara. O Phoenix ontem dominou os rebotes ofensivos, pegou 11 rebotes ofensivos a mais do que o Lakers, e aí isso acabou matando o Lakers, que é um time que normalmente precisa ir bem nos rebotes para vencer. Para quem acompanha o Lakers sabe muito bem disso, que uma das premissas para o Lakers vencer é dominar os rebotes, e ontem isso não aconteceu. O Nurkic simplesmente jantou o Anthony Davis. O Nurkic terminou o jogo ontem com 18 pontos, 22 rebotes e 7 assistências. Então, os rebotes foram ali foram a chave da vitória do Phoenix, mas também precisamos falar, do bom trabalho coletivo do time, cara. O Phoenix teve 4 jogadores marcando 20 pontos ou mais. A bola de 3 caiu bem, foram 17 bolas de 3 convertidas. Então, o Phoenix ontem fez um jogo muito bom, e sem o Bradley Beal. E isso é algo que eu bato muito na tecla quando eu falo sobre o Phoenix. O Phoenix é um time que, quando tudo dá certo, quando tudo funciona bonitinho, cara, o Phoenix parece ser o melhor time do mundo. O problema é que, assim como o Milwaukee, o Phoenix é um time que não consegue repetir essas atuações mais vezes. É um time que tem uma dificuldade enorme em ter uma sequência boa de jogos bons, sabe? Jogando em alto nível. Phoenix é um time que joga 1, 2 jogos bem e depois joga 3 jogos mal, sabe? E mesmo jogando mal, às vezes o time consegue vencer, porque tem muito talento. Só que essa inconsistência do Phoenix é o que me faz ter um pé atrás. Assim como eu tenho um pé atrás com o Bucks, eu tenho um pé atrás também com o Phoenix. Então, é aquilo. O que eu falei para o Bucks serve para o Phoenix. Se o Bucks jogar como jogou contra o Philadelphia 3, 4 jogos seguidos, eu começo a confiar mais. Phoenix é a mesma coisa. Se o Phoenix joga o que jogou ontem contra o Lakers nos próximos 3, 4 jogos, eu começo a confiar mais no Phoenix. Né? Só que até isso acontecer, eu vou seguir tendo aí um pezinho atrás. E sobre o Lakers, sim, não foi um jogo de todo ruim do Lakers, mas essa questão dos rebotes matou o time, né? O Lakers pegou 3 rebotes ofensivos. Não dá, velho. Não dá. O Lakers vacilou demais no jogo de ontem. Mas, LeBron jogou muito bem, 28 pontos e 2 assistências. D'Angelo teve um jogo bom também, só que o resto deixou ali a desejar. E o Anthony Davis ontem jogou numa preguiça danada, pelo amor de Deus. E sobre a vitória do Denver, o Denver venceu o Warriors ontem dentro do Chase Center por 119-103. O Warriors, que vinha de uma sequência boa de vitórias, né? Eram 3 vitórias seguidas, acabou sucumbindo ali pro Denver. O Warriors fez um primeiro quarto muito bom, muito por conta do Klay Thompson, que, saindo do banco, entregou 16 pontos. Sim, Klay Thompson jogou pra cacete no primeiro quarto, e aí o Warriors conseguiu abrir ali uma vantagem. Só que no segundo quarto, o Denver acordou, Jamal Murray explodiu para 16 pontos no segundo quarto, liderou ali uma run de 14-0 nos últimos 3 minutos, e aí o jogo foi para o intervalo empatado. No terceiro quarto, o Denver conseguiu colocar mais uma run de 14-0, e aí conseguiu abrir vantagem. O Warriors chegou a empatar ainda no terceiro quarto, só que o Denver conseguiu
ir para o quarto período vencendo por 4. E no quarto período, cara, o Nikola Jokic simplesmente acabou com o jogo, dissecou a defesa do Warriors e garantiu a 39ª vitória do Denver na temporada. E o Warriors sofreu sua 27ª derrota. Baita vitória do Denver, vitória maiúscula contra um adversário que vinha muito quente. E aí precisamos falar sobre a duplinha Jokic e Murray. Na minha visão, é a melhor dupla da NBA. E ontem os dois acabaram com o jogo, cara. O Jokic, com toda a tranquilidade do mundo, terminou com um triple-double de 32 pontos, 16 rebotes e 16 assistências, sem esforço, sem suar. E o Murray colocou o jogo no bolso, cara. Colocou o jogo no bolso. 27 pontos para ele. E essas duas runs de 14-0 que foram decisivas para a vitória do Denver, foi ele que puxou essas duas runs. Então, assim, Murray totalmente decisivo. Jamal Murray é realmente um jogador que ama jogos grandes. O cara é tarado em jogo grande. É bizarro. Jogou muito e os dois foram os grandes nomes dessa vitória do Denver. Agora, pelo lado do Warriors, pô, velho, ontem faltou muita coisa, hein? Curry ontem, horrível, 6 de 19 no field goal, 1 de 10 para 3 pontos, jogo bem fraco do Curry. Klay Thompson, depois do bom primeiro tempo, sumiu no jogo, nem pontuou no segundo tempo. Draymond Green não achou o Nikola Jokic no segundo tempo, não conseguiu fazer nada. Podziemski mal, Kuminga foi bem, Wiggins foi bem, só que faltou muita coisa para o Warriors ontem, faltou muita coisa. Mas é isso, gente. Esses foram os jogos de ontem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar, de mandar aí para os seus amigos. E, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com 7 dias grátis para testar, cara. O League Pass é o melhor lugar para quem não quer perder nenhum jogo da temporada. E usando esse link, que eu vou deixar no comentário fixado, você assina o League Pass com todos esses benefícios e, de quebra, ajuda o canal do Titio. Então, se puder dar essa moral, eu vou agradecer. Rapaziada, nos vemos mais tarde com mais conteúdo, tá bom? Os trabalhos estão só começando nessa segunda-feira. Fique atento para não perder nada. E é isso. Tamo junto, grande abraço e tchau, tchau.